Olá pessoal, então olha só, vamos continuar aqui. Eu dei uma rápida introdução aí sobre as expressões regulares, tá? Claro que tem muito mais coisa para a gente ver, mas como eu falei, a gente vai ver agora, né, como trabalhar com as expressões regulares no JavaScript, que é o nosso foco, tá? Porque a expressão regular não é um assunto especificamente de JavaScript, ela é um assunto de qualquer linguagem de programação. Eu acredito que a maioria trabalha com expressão regular, tá? Então, agora que a gente já viu um pouquinho sobre expressão regular, vamos ver como é que funciona no nosso mundo, que é o mundo do JavaScript, tá? Então, vamos lá. O próximo slide aqui, olha só. Eu vou comentar um pouquinho como criar a expressão regular no JavaScript, né? Então eu tenho basicamente duas formas de criar uma expressão regular. A forma literal, tá? Eu vou utilizar o barra barra. E eu também posso criar expressão regular utilizando o meu objeto construtor, tá? Então eu utilizo aí o new regEsp, tá? Muito bem. O próximo slide, olha só. Eu tenho aqui alguns métodos de expressões regulares. Basicamente, eu tenho dois métodos, né? Eu tenho o teste e o exec, tá? Esses dois métodos, eles recebem por parâmetro uma string, tá? Que é a string que será testada ou executada. Na verdade, vai ser testada, né, utilizando a expressão regular. A diferença entre os dois métodos, o teste, ele vai te retornar um booleano se aquela expressão regular passou ou não, tá? Então ele vai retornar true ou false. O exec não, ele vai te dar algumas informações adicionais sobre a expressão regular, sobre a tentativa, né, de verificar o padrão e tudo mais, mas só que esse exec ele é bem mais custoso, digamos assim. Tá? Ele vai te dar algumas informações como a posição em que foi encontrada e algumas outras coisas. Tá? Então, na prática, se você só precisa testar uma expressão regular, saber se alguma string passou, né, está dentro de um padrão, sempre a gente vai utilizar teste. Tá? Exec é em casos muito específicos. Ok? Outra coisa, eu também tenho em objetos string, eu também posso utilizar expressões regulares, tá? Então, por exemplo, lá no replace, que a gente já viu, eu posso passar uma expressão regular para ele poder fazer a substituição, e aí eu posso passar tanto uma nova string, né, ou uma função. A gente vai ver isso daqui a pouquinho, tá? Eu tenho também o match, que também, assim como o exec, vai me dar informações adicionais sobre o match, né, sobre o casamento aí, tá, da expressão. E eu também tenho o search, que vai me retornar a posição, tá? A posição da onde foi encontrada a primeira ocorrência daquela expressão regular, tá? E se não encontrar nenhuma, ele vai retornar -1, ok? Então, vamos ver como é que a gente consegue utilizar esses métodos na prática, tá? Vamos resolver o primeiro problema aqui. Eu vou criar uma expressão irregular para validar um CEP, tá? Então, vamos lá. Eu vou abrir aqui o meu brackets. E aí, o que eu vou fazer? Vou fazer da seguinte forma, olha só. Eu vou abrir aqui o meu último... Opa, esse não, que esse é o JSON. Eu vou abrir o meu último arquivo aqui e vou salvá-lo como save as. Vou salvá-lo como 25. Regex. Exemplo 1, tá? E CEP. Ou melhor, nem precisa do CEP. Exemplo 1, ok? Vou salvar. E aí vou apagar tudo isso aqui. Não vamos precisar disso aqui. Vou apagar absolutamente tudo. Muito bem, não preciso desse cara aqui também. E é isso aí, tá? Então, olha só, para a gente começar a brincadeira aqui, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma variável que vai ser o meu CEP. E esse CEP aqui, eu quero verificar se ele está dentro de um padrão. Como eu vou ter o hífen, isso aqui vai ser uma string, tá? Então, por exemplo, eu quero saber se 01234 hífen 050 está dentro de um padrão. Então, eu vou criar uma variável aqui que vai ser o meu padrão. Ou vai ser a regex, pode ser também, tá? Então, qual que é o padrão para eu saber se esse cara aqui é um CEP válido, né? Então, vamos lá. O que eu faço, galera? Quando eu vou trabalhar com expressão regular, eu sempre trabalho num site parecido com esse aqui, que é mais fácil de testar,
tá? Então, olha só, o que eu vou fazer? 0, 1, 2, 3, 4, hífen 050. E aqui eu vou escrever a minha expressão regular, tá? A minha expressão regular. Como é que a gente faz? Bom, eu já sei que barra D, né, são dígitos, então vamos lá, eu vou colocar aqui barra D, olha só, casou 8 vezes, tá? 8 vezes. Por que casou 8 vezes? Porque ele encontrou 8 dígitos, tá certo? Muito bem. Só que eu quero saber se esse CEP, ele tem, aqui, ele tem 5 dígitos, tá? Um hífen e depois 3 dígitos, desse jeito. E tá lá. Então, olha só, casou, tá certinho, tá? O que eu poderia fazer também é, depois do meu hífen, colocar um ponto de interrogação, porque daí esse hífen ele vai virar, né, opcional. Eu posso ter 0 ou mais, tá? Olha só, interrogação. Na verdade é 0 ou 1, né? 0 ou 1, tá certo? Isso significa que se eu tiver essa mesma expressão, esse mesmo texto, né? Só que aqui 50, por exemplo, também ele vai casar, tá? Ambos vão casar. Se eu tirar esse interrogação, esse último aqui não vai casar, tá? Aí é uma questão de gosto do freguês aí, tá certo? Então vamos lá, o que eu vou fazer? Eu vou copiar e colar essa expressão regular, vou deixar como sendo obrigatório mesmo, tá? Então olha só. Só que aí, antes, o que eu vou fazer? Eu posso criar uma expressão regular utilizando a sintaxe formal ou a sintaxe literal. Eu vou criar a sintaxe literal, tá? Começo com barra, coloco a expressão regular dentro das barras, ó, as barras, ok? Coloquei a expressão regular dentro das barras, e aí eu posso utilizar a flag. Aqui eu tenho algumas flags, ó. G é global, tá? I é case sensitive, ou seja, não importa se é maiúsculo ou minúsculo, tá? Case sensitive, desse jeito. E a M é multiline, lembra? Deixa eu apagar esse igual aqui, que foi a mais. Aqui, isso, assim. Aqui, ó, multiline, ok? Então, essas flags eu sempre vou passar no final, depois da barra, tá? Depois da última barra. Posso até colocar assim, ó, só para demonstrar. Isso aqui não vai fazer diferença agora, mas olha só. GI, ou seja, é global e case sensitive, tá? Na verdade, não é case sensitive, ele não vai ser case sensitive. Quer ver só? Vou fazer o teste aqui, ó. A, desse jeito. Se eu colocar aqui a letra A, ele vai casar só com o primeiro. Mas se eu colocar aqui, ligar a flag I, né? Cadê? Aqui, ó, case sensitive, prontinho, olha lá. GI casou com os dois, tá? Então, quando eu não quero que o fato de estar maiúsculo e minúsculo influencie na minha expressão regular, eu utilizo a letra I aqui, tá certo? Muito bem. Então, deixei ali só para demonstrar, porque na prática aqui é número, não vai fazer diferença nenhuma mesmo, tá? Então, tá lá. Já tenho a minha string que eu quero testar e já tenho a minha regex. Como é que eu faço para saber se esse cara passou ou não? Vamos fazer o seguinte, ó. Vamos criar uma função aqui e vou chamar de CEP válido, tá? CEP válido, ok? Obter melhor, né? Obter CEP válido, alguma coisa assim, ou pegar CEP válido, né? Normalmente, quando a gente cria as funções com termos em inglês que retornam booleano, eu sempre utilizo o verbo is, né? Por exemplo, se eu deixar aqui em inglês agora, is valid CEP, alguma coisa desse tipo, tá? Então, esse cara vai retornar, ele vai receber uma string, ok? isValid CEP ou isCEP valid, tanto faz. Ele vai receber uma string e vai devolver o quê? Ele vai devolver o seguinte, olha só. A minha regex ponto teste, ok? str, desse jeito aqui, tá? Só que isso daqui ele vai precisar retornar, né? Return. O que eu estou fazendo aqui? Estou pegando a minha expressão regular, tá? Pegando a minha expressão regular e estou testando com essa string. Se passar, se tiver no padrão, vai retornar true. Se tiver fora do padrão, vai retornar false. Aliás, esse regex poderia estar até dentro dessa função, né?
ok? Muito bem. E esse cara aqui, eu poderia... Não, deixa assim mesmo. Esse daqui eu vou deixar assim mesmo. Só a regex que eu coloquei dentro da minha função, tá? Vamos testar? Eu vou abrir esse arquivo no Chrome. Tá lá, F12. Vou fechar esse aqui. F5. Não deu erro de JavaScript, não deu console. Assim, óbvio, eu não chamei a função ainda, né? Então vamos lá. Is valid, né? Is valid sep. Vamos passar aqui uma string, pegar aquela string que eu já tenho aqui. Tá aqui. Olha só, passei uma string, ele tem que retornar true. É isso aí. Se eu tirar isso aqui, falso. Se eu colocar mais um número aqui, mas tirar o hífen, falso, tá? Então eu já tenho uma função que valida o sep. Vai retornar true ou false, dependendo se a minha string passar ali na validação utilizando a expressão regular, ok? Olha só, tá? Criei a regex e ele vai retornar true ou false, ok? Bom, agora eu tenho um desafio para vocês, tá? Qual que é a ideia? A ideia é que vocês criem um input type text aí, tá bom? Que verifica se o usuário, toda vez que a pessoa mudar o valor, tá? O que você vai precisar saber é verificar se o usuário digitou um e-mail ou um CEP válido, ou, desculpe, um CPF válido, tá? Com relação ao CPF, a gente não vai utilizar o dígito verificador, nada do tipo. A gente só vai saber se o CPF, aliás, está no padrão, tá? Então, 3 números, 3 números, ponto 3 números e por aí vai, tá? O e-mail, a mesma coisa, tá? O que a gente vai fazer? A gente vai verificar se tem um caractere, tem mais de um caractere, tem o arroba e por aí vai, tá certo? Então, eu vou deixar vocês quebrando um pouquinho a cabeça com esse desafio aí. É muito parecido com a validação do CEP, porém, é óbvio que a expressão regular vai ser bem mais complexa, tá? Pelo menos a do e-mail, do CPF nem tanto, tá? Mas eu vou deixar vocês quebrando a cabeça um pouquinho aí. No próximo vídeo eu mostro como que eu resolvi esse desafio. Até lá!